a mulher é uma criação de Deus. Deus criou o homem do pó da terra. E diz a palavra de Deus que da costela de Adão, o primeiro homem, Deus formou a mulher. O ministério monoteísta. E eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Somente quem está alegre, digam amém. Para o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Aonde o Espírito de Deus está, a alegria, a abundância de alegria. Você pode ter entrado triste, mas você vai sair alegre, porque Jesus é a nossa alegria. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, eu vou ler a leitura de base com os irmãos no livro de Gênesis, capítulo 2. Livro de Gênesis, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 21 ao 23. Gênesis capítulo 2, versículo 21 ao 23. Todos encontraram? Amém? Então eu vou estar lendo. Diz assim: Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher. Ele a trouxe e disse o homem: Esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Até aqui. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, dia 8 desse mês, está bem pertinho, essa data acabou de se comemorar em todo o mundo, é uma data internacional. Então foi renomeado pela ONU, Organização das Nações Unidas, o dia 8 de março como Dia Internacional da Mulher. Então o Senhor colocou no meu coração uma palavra para nós falarmos sobre essa coisa tão boa, a mulher que Deus tem colocado nas nossas vidas, né? Nós nascemos de uma mulher, nós somos filhos de uma mulher, nós nos casamos com uma mulher. Então o Senhor, Ele tem preparado uma mulher para o homem, como foi lido aqui. E eu vou estar cantando agora o hino Criação. Então, a mulher é uma criação de Deus. Deus criou o homem do pó da terra. E diz a palavra de Deus que da costela de Adão, o primeiro homem, Deus formou a mulher. Então Deus trabalhou com todo carinho. E com certeza Eva, que significa a mãe de todos, ela foi uma mulher muito bonita. Foi o próprio Deus que a modelou, a criou e a entregou para Adão, como nós lemos aqui na leitura de base. Glória a Jesus. Eu vou cantar rapidamente. Olhando para a montanha, quis entender como se formou. Olhando para os rios, eu quis saber quem os criou. Olhando para as estrelas, eu pude compreender. Existe alguém acima de tudo. Hoje o seu nome eu encontrei.
vemos toda a beleza da natureza, do mundo, as pessoas, os animais, as árvores, os frutos, foram criados por esse Deus que nos criou para o louvor da sua glória. Que nós possamos adorá-lo, porque foi para isso que nós nascemos. O Criador de tudo é o meu Deus, que aos homens deu seu Filho, e por todos nós Jesus morreu. O Criador de tudo é o meu Deus, que aos homens deu seu Filho, e por todos nós Jesus morreu. Cristo hoje pode ser seu. Aplauda esse Deus que nos criou. Ele é louvado, Ele é engrandecido neste lugar. Grande Deus, Todo-Poderoso. Aleluia. É muito bom falar desse Deus que é o nosso Pai eterno. Jamais Ele vai nos abandonar, porque Ele é o nosso Pai para sempre, Pai eterno, Pai da eternidade. Aleluia. Então, irmãos, como eu estava falando, nós vamos falar hoje sobre a mulher. Eu quero falar em pouco tempo, tenho pouco tempo para falar com os irmãos. Então eu vou ver se eu vou procurar ser breve. E a palavra mulher tem origem do latim mulier, que significa o mesmo, ou seja, mulher, especialmente as casadas. Mulier, por sua vez, já é uma derivação de outra palavra latina, emuelior, que é o superlativo relativo de mollis, que enfim é o latim para mole. Isso mesmo, mole é o significado. A expressão sexo frágil é utilizada para mencionar as mulheres como um todo. Trata-se de uma afirmação claramente machista que na atualidade tende a desaparecer da linguagem cotidiana. É uma expressão com conotações negativas. Então, muitas pessoas falam aí que a mulher é o sexo frágil, então atribui que as mulheres não conseguem exercer nada se não tiver um homem do lado, né? Então, é uma expressão machista. E diz aqui, nesse estudo, que essa expressão, aos poucos, ela está desaparecendo da linguagem cotidiana. Então, graças a Deus, né? Porque para Deus não tem sexo. Para Deus não tem diferença. Para Deus, homem e mulher, tanto faz. São seres capazes de operar a obra de Deus, de trabalhar, melhor dizendo, na obra de Deus. E também no dia a dia. Nós vemos que hoje a mulher não é um sexo frágil, mas é forte. Né? Por quê? Porque as mulheres estão agora exercendo funções que antigamente eram consideradas funções masculinas, né? Então tem mulher que dirige ônibus. A Tulipa estava até falando comigo esses dias que ela achou bonito, né? Ela disse que tem uma mulher que trabalha dirigindo o ônibus. Então a gente vê mulheres em frente a uma empresa, mulheres de destaque na sociedade do século XXI que nós vivemos. Então, a mulher ela é versátil. A mulher ela não é apenas mãe, apenas esposa, apenas doméstica, mas ela é também uma grande empresária, né? Ela é uma mulher, vamos se dizer, poderosa, né? Que ela tem poder para fazer o que ela decidir fazer, o que ela estudar, né? Médicas, psicólogas, doutoras. Então, irmãos, nós vemos também mulheres operando trator, máquinas. Tem mulheres fazendo funções que a gente antigamente nunca pensaríamos, mas hoje a mulher está presente. Então, nós vemos que essa expressão sexo frágil está aos poucos se desaparecendo. Ao afirmar a existência de um sexo frágil, subentende-se
de forma implícita que o outro sexo é forte. Então, se você fala que a mulher é o sexo frágil, então naturalmente você vai falar que o homem é o sexo forte. Este contraste entre ambos os sexos destaca a discriminação para com todas as mulheres. O adjetivo frágil se refere à mulher em vários aspectos. Por um lado, sua fraqueza é física, uma vez que certas atividades exigem força física e os homens são fisiologicamente mais dotados para algumas tarefas onde é necessário a força física, o uso da força. Por outro lado, a fragilidade não indica apenas uma carência física, mas também psicológica, já que historicamente acredita-se que a mente masculina está mais preparada para enfrentar situações adversas. Nesse sentido, deve-se ressaltar que o sexo feminino é visto como algo delicado, frágil e instável. Pelo contrário, o sexo masculino é avaliado como valente, decidido e forte. Então a gente vê, irmãos, na sociedade em que vivemos, que muitas pessoas consideram as mulheres fracas, incapazes no volante, como eu já disse antes, na frente de uma empresa. Aqui falou que o homem, na sociedade que nós vivemos, uma sociedade machista que pensa que todas as decisões o homem tem capacidade, tem mente para que ele possa pensar. E com isso as mulheres vão ficando como o sexo frágil mesmo, que não conseguem resolver determinadas situações. Mas isto é a sociedade quem diz, mas a palavra de Deus não diz isso, É claro, irmãos, que a palavra de Deus diz que o homem é o cabeça do lar. Então, eu sempre tenho conversado isso com a Tulipa, a gente conversa muito, E falado sobre isso, o papel do homem, o papel da mulher. Então, não quer dizer que a mulher não possa optar ou falar algo dentro de uma relação, mas a Bíblia está dizendo que o homem vai dar o ponto final, mas será uma decisão tomada pelo casal. Foi para isso que o homem deixou seu pai, a sua mãe e se uniu a uma mulher. Porque se fosse para o homem ser somente capaz por si só, por que ele precisaria de uma mulher? Mulher é o quê? Uma companheira, uma auxiliadora, uma ajudadora. Então nós homens precisamos muito das mulheres, como filhos, como esposos, Nós precisamos muito, e nós temos que fazer com que essa máscara da hipocrisia que a sociedade tem caia por terra. Porque o tema que o Senhor colocou no meu coração para essa mensagem é: mulher, sexo frágil ou exemplo de força? Então, para o mundo aí fora pode ser um sexo frágil, mas a Bíblia fala ao contrário, que mulheres também têm uma força. Mulheres também são valentes, também conseguem decidir situações, conseguem ser usadas por Deus. Deus usa as mulheres também, usou muitas mulheres no passado. E eu pretendo falar, e não me alongar, eu pretendo citar alguns exemplos. Amém? Então há várias circunstâncias que quebram essa falsa crença de que o homem é forte e a mulher é frágil. Nós sabemos que foi falado aqui que a mulher fisicamente, com certeza, ela não tem muita força, Ela não consegue puxar um certo peso, transportar de um lugar para o outro. Deus já preparou o homem, dotou o homem com essa força física a mais. Mas isso não significa que a mulher é incapaz e não consegue também exercer qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de função dentro de uma sociedade. Então que nós possamos não ser machistas, porque Deus não é machista. Deus, Ele ama as pessoas. Ele não ama apenas o homem, Ele ama a mulher, a criança, o idoso. Jesus veio salvar toda a humanidade, Ele não veio salvar somente os homens. Então, os homens do passado, principalmente da época da Bíblia, eles eram muito machistas.
tinha uma separação na sinagoga, as mulheres não assistiam às reuniões religiosas. Tinha uma diferença, era somente os homens. Então, na sociedade que estamos vivendo hoje, graças a Deus, essa máscara da hipocrisia está caindo por terra. Nós vemos mulheres de Deus, missionárias, pastoras, né? Nós vemos mulheres agora na frente de um trabalho. Então, Deus tem colocado, Deus tem mudado essa sociedade machista, né? A mente desse povo, dessa sociedade machista. Ainda existem igrejas que não dão cargo nenhum para a mulher, inclusive não dá oportunidade para que a mulher ensine, porque eles acham que somente o ensino, o estudo da palavra cabe ao homem. Mas agora, graças a Deus, está reduzindo a porcentagem disso. E eu creio que mais para frente vai reduzir ainda mais, porque Deus, como eu disse, Ele não é machista. Irmãos, eu vou citar alguns exemplos da palavra de Deus, de mulheres que mostraram não uma fragilidade, uma fraqueza, mas mostraram dentro de uma situação uma força. E essa força foi dada por Deus para essas mulheres que se destacaram na Bíblia. A Bíblia tem vários exemplos de mulheres que se destacaram em um mundo dominado por homens e mostraram que Deus usa todos para cumprir os seus propósitos. Então eu vou citar algumas dentre várias mulheres registradas na Bíblia. Eu vou citar apenas algumas, mas com certeza tem muito mais. Essas que eu vou citar não são únicas, mas são mulheres que as pessoas conhecem mais quando leem a palavra de Deus. Então, primeiro eu vou citar Sara. Sara, cheia de fé, respeitosa, bonita, mãe do povo de Israel. Então a referência está em Gênesis capítulo 21. Então você abre a sua Bíblia junto comigo. Gênesis 21. Gênesis 21, do versículo 1 ao 2. O versículo 1 e o 2. Depois a gente vai pular para o versículo 6. Gênesis capítulo 21, versículo 1 e o 2. E depois a gente pula para o 6. Diz assim: visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz a um filho, a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado, de que Deus lhe falara. E o 6 diz assim: e disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. Então Sara era linda, era uma mulher desejável, uma mulher que quando Abraão passou por outros povos, inclusive no Egito, outros lugares, o rei daquela terra olhou para Sara e se interessou muito por ela, porque ela era linda. E Abraão, com medo de ser morto e de que o rei o matasse por conta da beleza da sua mulher, ele então inventou uma mentira. E ele disse que Sara era sua irmã. Então nós vemos que a beleza dessa mulher se destacou também. E ela, inclusive, ela era linda, mas ela teve, com certeza, ela foi pela sociedade em que ela vivia, ela foi olhada com maus olhos, porque ela não podia ter filhos. E naquele tempo, a mulher era mal vista pela sociedade quando ela era uma mulher infértil, que não podia gerar filhos. Então a gente vê que aos 90 anos essa mulher se destacou, porque Deus fez uma promessa de que faria com que aquele ventre envelhecido, amortecido, gerasse um filho. E Isaac foi o filho da promessa. E Isaac, esse filho que ela teve, significa o nome dele, riso, porque essa mulher se alegrou em Deus recebendo esse milagre de gerar um filho na velhice. Amém? Então Sara, já idosa, abandonou tudo para viver em tendas.
pelo resto da vida. Ela ficou sempre do lado de Abraão para o apoiar. Sara creu em Deus e com 90 anos seu sonho se realizou. Ela teve um filho. Deus encheu seu coração de alegria. A segunda mulher que Deus colocou no meu coração é Raabe. Então a gente vai ver sobre essa mulher. Uma mulher corajosa, crente em Deus, salvou sua família. Está escrito na Galeria dos Heróis da Fé, Hebreus capítulo 11. Agora a gente vai para o Novo Testamento, Hebreus 11, apenas o versículo 31. Hebreus 11, versículo 31 vai falar de Raabe, essa mulher. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Você vê que essa mulher se destacou na Bíblia porque ela é a única mulher que faz parte da galeria dos heróis da fé. O restante são homens. E essa ainda era uma mulher rejeitada pela sociedade. Primeiro, ela nem israelita era, né? Ela era de Jericó, uma cidade idólatra, uma cidade maldosa, que o Senhor abominou tanto que ele destruiu Jericó. Mas o ato dessa mulher foi um ato de coragem. Ela escondeu os 2 espias de Israel. E esse ato dela salvou toda a sua família. Todas as demais casas de Jericó caiu por terra, pelo poder de Deus. E a casa de Raabe permaneceu de pé, porque Deus olhou para a fé daquela mulher que não fazia parte do povo de Israel. E esse ato de fé fez com que ela entrasse na galeria dos heróis da fé. Então Raabe se destacou. De prostituta ela passou a se tornar uma mulher temente a Deus. Raabe era prostituta de Jericó, mas ela salvou a vida de 2 espiões hebreus. Por causa disso, sua família foi salva. Quando os hebreus atacaram Jericó, por sua fé, uma mulher desprezada ganhou um lugar entre o povo de Israel. Se tornou antepassada de Jesus e ganhou um lugar entre os heróis da fé. Então, da geração de Raabe, Raabe se casou com Salmão, e da descendência deles, de Raabe, veio o rei Davi, e Jesus nasceu da descendência de Davi. Então Deus usou aquilo que parecia errado e impuro, né? Uma mulher desprezada pela sociedade. Deus levantou essa mulher que se destacou. Então ela não foi mais prostituta, né? Ela deixou a vida antiga, ela se tornou uma mulher de fé, e Jesus nasceu da descendência dessa mulher que se destacou. A próxima mulher é Débora, juíza, profetisa, líder de guerra. Está escrito em Juízes, capítulo 5, versículo 7. Livro dos Juízes fica no Antigo Testamento. Juízes, capítulo 5, apenas o versículo 7. Juízes 5, versículo 7 diz assim: ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram, até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. Então ela foi uma mulher que se destacou. Ela não foi apenas uma juíza, mas ela foi profetisa e líder de guerra. Imagina uma mulher na frente da batalha, é algo que a gente quase não consegue imaginar, mas essa mulher era guerreira. E ela liderou Israel na época em que ainda Israel não tinha rei. Ela se destacou e ela venceu muitas guerras liderando o povo de Israel. Então, debaixo da liderança de Débora, Israel teve paz durante 40 anos. Vamos ver a próxima, que é Ruth. Ruth, leal, dedicada, trabalhadora, fiel a Deus. Está escrito no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16.
Então vamos ver o livro de Ruth. Diz assim: Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Então Ruth, ela não era israelita, mas ela era moabita. Então ela se casou com esse hebreu, com esse israelita. E o seu marido morreu, e ela também, o seu sogro também morreu, e o seu cunhado também morreu. Então todos os homens daquela casa morreram. Então só ficou as mulheres, ficou Ruth, a sua cunhada, e a sua sogra, que chamava Noemi. Então Noemi, ela olhou para a sua situação, e ela viu que ela já era idosa, ela já era uma mulher velha até, né, para poder ter filhos. E mesmo que ela tivesse um filho, ela falou para Ruth e para outra sua nora, mesmo que ela tivesse um filho, ainda seria muito difícil que as duas esperassem o seu filho crescer e se tornar um homem para se casar. Então ela teve uma atitude. Ela disse para que as duas noras voltassem para Moabe, para as suas famílias, e ela ia seguir para o seu povo, né, para a sua cidade. Mas a gente vê que a cunhada de Ruth falou: então eu vou voltar para minha casa. Se despediu e foi. E Ruth não, ela ficou ali do lado da sua sogra, e foi o versículo que nós lemos. Ela falou que ela permaneceria do lado da sua sogra. Ela disse que o Deus da sogra dela era o seu Deus, né? O povo da sua sogra era o seu povo. Então a gente vê que Ruth abandonou a sua casa, a sua família, para servir a Deus. Ela foi trabalhadora, respeitosa. Ruth conquistou o coração de Boaz e foi a bisavó do rei Davi. Então ela também se destacou. Então Jesus também veio por conta dessa mulher que era moabita. Duas mulheres que fizeram parte da descendência de Jesus, né? Glória a Deus. Se destacaram, né? E o Messias, o prometido, veio por conta dessa geração, dessas mulheres que se destacaram. Ana, vamos falar de Ana também, uma mulher de oração, fiel, adoradora, mãe do profeta Samuel. 1 Samuel capítulo 2, primeiro versículo. 1 Samuel capítulo 2, primeiro versículo, diz assim: Então orou Ana e disse: O meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Então aqui é o cântico de Ana, uma mulher que também era desprezada pela outra mulher do seu marido. O seu marido tinha duas mulheres, né? Era Ana e Penina. Penina tinha filhos e jogava na cara de Ana que Ana era uma mulher infértil, né? Então a gente vê que Ana, ela se destacou na Bíblia por conta de ser uma mulher de oração. Então as mulheres precisam ser de oração, precisam ser mulheres tementes a Deus. Ana se destacou porque ela foi ao templo, se ajoelhou, derramou suas lágrimas ali e pediu para Deus um filho. Então Deus fez com que aquela mulher se tornasse fértil. E então ela teve esse filho, Samuel, que se tornou um grande profeta, um grande juiz em Israel. Então, quando Deus lhe deu um filho, ela dedicou a Deus em gratidão. E o seu filho Samuel cresceu no templo e se tornou um grande profeta. Vamos ver Esther. Eu já estou quase finalizando porque o nosso horário está curto. Esther, bonita, inteligente, sensata, corajosa. Esther capítulo 2, nós vamos ver o versículo 17.
As pastoras podem procurar. Quem achar primeiro, então lê, porque para mim não perder muito tempo. Mas eu quero que leia no microfone, para que os irmãos entendam. A pastora achou? Então a pastora Zelma lê Esther 2:17. A pastora Vilma procura Lucas 1:38. Diz a palavra de Deus: e o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Você viu o que aconteceu com essa mulher? Ela era apenas uma jovem hebreia, né? Israelita. E então ela participou de um concurso de beleza daquela época. E ela conseguiu se destacar no meio daquelas mulheres. Elas ficaram, se eu não me engano, foi um ano que elas ficaram se preparando, né? Arrumando, se perfumando, colocando adornos para se apresentarem diante do rei daquela terra. E ela se destacou e se tornou a rainha da Pérsia, porque ela encantou aquele rei. E ela foi uma mulher sábia. Nós vemos que o povo daquela época estava sendo perseguido por um homem importante, né? Um homem que era destaque no reinado do rei Assuero. E ele estava perseguindo Mardoqueu, que era primo da rainha Esther. E nós vemos que então Mardoqueu estava sendo perseguido por Ramã, esse homem importante. E então ele perseguiu todo o povo de Israel. Mas essa rainha, né, Esther, ela foi uma mulher sábia e ela conseguiu salvar o seu povo desse tão grande massacre, né? Então as mulheres precisam ser como Esther. Ela foi uma mulher que conseguiu falar para o seu marido de uma forma que ela não foi condenada à morte. Porque a mulher poderia ser rainha, mas se ela se apresentasse sem a ordem do rei, ela morreria, né? O rei a mataria por aparecer sem ser chamada. Então ela arriscou seu pescoço e foi diante do rei Assuero. E ela colocou essa questão diante dele, e Deus deu um escape para o povo de Israel. Então vamos ver agora Maria, humilde, obediente, pensadora, mãe de Jesus. A pastora Vilma vai ler Lucas capítulo 1, versículo 38. E a pastora Zelma procura Romanos 16, 3 e 4. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Glória a Deus. Nós estamos essa pregação é uma pregação, é um estudo, na verdade, né? Nós estamos apenas aprendendo mais sobre essas mulheres que se destacaram na Bíblia. Maria, com certeza, ela tinha um desejo no coração de servir a Deus, e ela queria, com certeza, ser a mãe de Jesus. Só que tem uma coisa, ela não sabia disso, porque todas as moças daquela época sabiam que de uma virgem nasceria o Messias, Jesus Cristo. Então ela foi agraciada, e a pastora Vilma leu aqui que ela se destacou, ela se tornou a mãe do Salvador Jesus Cristo. Agora a pastora Zelma vai falar sobre Priscila, professora, corajosa, cooperadora, líder na igreja. Romanos capítulo 16, 3 e 4. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram a sua cabeça, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Glória a Deus. Você vê que Priscila foi um exemplo de trabalho em equipe, né? Ela trabalhava junto com o seu marido Áquila para espalhar a palavra de Deus. Eles eram amigos de Paulo e fundaram uma igreja em sua própria casa.
Priscila e Áquila também ensinaram e prepararam um homem chamado Apolo para a obra de Deus. A pastora Vilma vai ler para a gente agora Êxodo 2, o versículo 1 e o 2. Êxodo capítulo 2, versículo 1 e o 2. Nós vamos falar sobre Joquebede, protetora, decidida e dedicada. Então está escrito em Êxodo capítulo 2, o versículo 1 e o 2. Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Glória a Jesus. Então, você vê aqui uma mulher que se casou, ela era da tribo de Levi. Ela se casou, ela teve um filho, e esse filho é Moisés. Mais para frente você vai ver que ele foi salvo por aquela ordem do rei do Egito, que era matar todos os meninos, todos os bebês do sexo masculino. Então, o que ela fez? Aquela mulher, Joquebede, se destacou na Bíblia porque ela protegeu o seu filho. Ela o guardou num cesto e escondeu por 3 meses. Imagine, irmãos, esconder uma criança dos soldados egípcios. Eles invadiam as casas procurando a criança, o menino. E se eles encontrassem, eles lançavam no rio Nilo. Então a gente vê que essa mulher foi uma mulher sábia. Ela, guiada por Deus, ela escondeu o seu bebê por 3 meses e depois ela colocou num cesto e lançou no rio Nilo. E nós conhecemos a história, que ele foi parar no palácio de Faraó, o rei do Egito. A filha de Faraó estava tomando um banho naquele rio, no rio Nilo, e ela se afeiçoou. Quando ela viu aquele cesto, abriu, ela viu que era um bebê hebreu, e ela cuidou como um filho. E Moisés foi criado dentro do palácio e se tornou, como que eu posso falar, o líder do povo de Israel. Através dele, o povo de Israel recebeu de Deus a libertação de 430 anos de escravidão no Egito. E para finalizar, pense agora no seu nome, você que é mulher. Então a Bíblia fala de você também. Então, se você estava triste pensando que eu ia falar apenas das mulheres da Bíblia, então tem uma que é você. Então pense no seu nome e veja o que a Bíblia fala sobre você, como você deve ser. Então, Provérbios capítulo 14, o versículo 1. Agora eu já estou finalizando, irmãos. Passamos um pouco do horário. Mas eu queria falar dessas mulheres, para que vocês, que os irmãos, que todos nós meditemos e vejamos que Deus também, Ele se importa e que Deus usa mulheres nessa sociedade machista. Então Provérbios capítulo 14, o versículo 1 diz: a mulher sábia edifica a sua casa. Então você que é casada, tem marido, tem filhos, seja essa mulher com sabedoria que vem de Deus, para você guiar a sua casa. Porque a mulher tola, com as suas próprias mãos, a derriba. Você, mulher, seja uma mulher virtuosa, que tem qualidades, que orgulha o seu marido. Provérbios 12, versículo 4. 12, o versículo 4 diz: a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como a podridão de seus ossos. Então já está bem explicado que a mulher que tem valor, a mulher que se destaca dentro da sua casa, que se destaca na sociedade, na igreja, ela é para o seu marido como uma coroa. O marido, ele tem como um adorno, A coroa é um adorno do rei, não é verdade? Então a mulher para o seu marido precisa ser assim, um destaque,
né, algo de grande valor. E diz aqui no final desse versículo que a mulher que age vergonhosamente é como a podridão dos ossos. Então tem um outro versículo que diz que é uma mulher rochosa, né, rixosa, que é o quê? Que fica como uma gota, né? Fica pingando, 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 sempre se lamentando na cabeça do marido. Então o marido não quer uma mulher assim do seu lado, mas ele quer uma mulher com qualidades, né? Então seja essa mulher com virtudes que vem de Deus. E para finalizar, seja uma mulher temente ao Senhor. Provérbios 31, versículo 30. É o último versículo, Provérbios 31, versículo 30. Glória a Deus. Seja uma mulher que teme verdadeiramente ao Senhor. 31, versículo 30. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Fique com essa palavra no seu coração. Eu agradeço pela oportunidade, em nome de Jesus. Chamar o pastor para finalizar ou a pastora Vilma? Pastor Benedito, então, vem finalizar. Agradecemos pela oportunidade, em nome de Jesus. Ministério monoteísta. Oh, 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 oh. Yeah, 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 yeah. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz. Oh, 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 oh.